é tempo de gratidão a Deus. E hoje há um motivo a mais, há um motivo adicional para isso, que é aniversário do pastor da igreja, e que bom que vocês fizeram isso. Essa programação onde está a gratidão a Deus pelo aniversário do pastor Paulo Rangel. Irmãos, eu estava hoje pensando no que pregar aqui, e eu vou usar um texto que já é bem conhecido, e o tema da nossa reflexão é gratidão com tempo de validade. Talvez seja uma coisa meio estranha, e você pode perguntar, isso tem fundamentação bíblica? Tem, e nós vamos ver. Êxodo, capítulo de número 15, do 20 ao 27. E eu peço que vocês prestem bem atenção na leitura, embora seja um texto bem familiar, mas a leitura sempre é enriquecedora. Diz assim, Êxodo 15, 20 a seguir. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias. 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, por quê? Porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. Irmãos, como eu falei, esse texto mostra um fator muito importante, bastante relevante, e para mim particularmente, eu assim entendo, e ele fala sobre essa questão da gratidão com tempo de validade. Hoje é muito comum, qualquer coisa que vamos comprar, tem o tempo de validade. Quando eu vou ao mercado, eu vou com muita frequência, lá em casa, quase sempre eu vou ao mercado, e quando se trata de verduras embaladas ou legumes embalados, eu fico muito atento ao prazo de validade. Fico vendo quantos dias tem para vencer aquele produto, para não comprar um produto que vai vencer no dia seguinte. Então já é um hábito que eu acabei tomando. Se você vai na prateleira de qualquer produto do mercado, açúcar, arroz, feijão, você olha na embalagem,
para ver qual é o tempo de validade daquele produto. Talvez você queira comprar para usar daqui a 1 mês, 2 meses, então tem que olhar quanto tempo tem pela frente aquele produto, quanto a sua validade. Se você vai na farmácia comprar um remédio, lá na caixinha do remédio tem a data de validade. Então você fica atento a isso. Até um pneu de carro, hoje, tem data de validade no próprio pneu. Então quase tudo que nós vamos comprar tem prazo de validade. Aí eu olho para a Bíblia e a minha pergunta é: será que a nossa gratidão a Deus tem tempo de validade? Vocês acham que sim ou acham que não? É incrível essa pergunta, mas é incrível que tem isso aí na Bíblia. Gratidão com tempo de validade. Todos nós aqui, gente, é uma coisa muito normal. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós ficamos eufóricos, ficamos empolgados, cheios de gratidão. E nós começamos a dizer para todo mundo qual foi a conquista. E o nosso coração, de fato, está diante de Deus, cheio de agradecimento. Mas aí fica uma pergunta de forma individual. Até onde essa gratidão que nós temos, ela vai durar? Até quando ela vai permanecer? Será que ela vai durar muitos dias, muitos meses, anos? Ou a primeira luta que vier vai suplantar aquela alegria? Vai sufocar aquele contentamento? Pensa nisso. Geralmente nós vemos isso acontecendo. Pessoas muito eufóricas, de repente um grande problema vem e apaga toda a euforia, todo o entusiasmo da pessoa. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês acerca disso. E para mim, particularmente, esse texto que nós temos lido, ele é muito adequado para isso. Porque talvez aqui nós tenhamos uma das maiores façanhas da Bíblia, que qualquer criança que frequenta a igreja, que já leu a Bíblia, sabe falar sobre o Mar Vermelho. Então, quando Deus faz o povo atravessar o Mar Vermelho, houve do outro lado do mar um momento de explosão de alegria. Houve o povo dominado pelo contentamento. E eles então fizeram o que, gente? Primeiramente, cultuaram a Deus, os homens, um culto de gratidão a Deus entre os homens. Depois, um culto de gratidão a Deus entre as mulheres. Os homens foram liderados por Moisés e as mulheres lideradas por Miriam. Então fizeram 2 grandes cultos. Gente, milhares de pessoas, imaginem só o volume disso, a intensidade disso. Eles fizeram, porque o milagre era esplendoroso, mega extraordinário. Então eles fizeram o que deviam fazer, expressão de gratidão. E eles fizeram aquilo e seguiram viagem, foram embora. Talvez na cabeça de muita gente pairava o seguinte: nós cumprimos com o nosso dever, nós fizemos o que era para fazer. Gente, isso é uma coisa muito verdadeira, que nós entendemos que biblicamente Paulo fala isso. Gratidão a Deus não é opção, não é alternativa. A gratidão a Deus é uma imposição, é uma obrigação. E eu estava pensando comigo ainda hoje, uma coisa interessante. A Bíblia é muito incisiva quanto a nós sermos gratos a Deus. O que eu estava pensando,
quanto mais gratos nós somos a Deus, menos murmuração nós teremos. Porém, em contrapartida, quanto mais murmuração, menos gratidão. Então você começa a olhar que a gratidão combate a murmuração. A gratidão vai sufocando esse sentimento de murmuração, que é abominável aos olhos de Deus. Então, outra coisa muito mais interessante, gente, que eu acho magnífico, que a ciência, na atualidade, ela chegou à conclusão que uma pessoa agradecida, ela vive melhor. Uma pessoa agradecida tem qualidade de vida. Uma pessoa agradecida, ela vive superando muito mais obstáculos. Então veja, enquanto a ciência está mostrando para nós, talvez nós estejamos desapercebidos quanto àquilo que a Bíblia já fala há milênios. Então gratidão, gente, é uma obrigação. Paulo fala assim: e sede agradecidos em tudo. Tudo é o que, gente? Tudo é tudo. E nada fica fora do tudo. Então nós precisamos sempre. E aí nós começamos a olhar na nossa vida cotidiana que nós temos uma tendência de reclamar mais e agradecer menos. Reclamamos pelo que não temos ainda, reclamamos pelo que não conseguimos ainda, reclamamos pelos projetos não executados, reclamamos pelos sonhos não realizados, reclamamos por aquilo que não foi ainda atingido, e nos esquecemos daquilo que já temos conquistado, do que já temos realizado, do que já temos conquistado. Então nesta noite, inverta um pouco mais essa questão. Agradeça mais e reclame menos. Eu acho tão bonito em algumas pessoas, e aí com todo respeito a todos, indistintamente, tem gente que tem pouca coisa na vida, mas agradece por tudo. E tem gente que tem tudo na vida e não agradece por nada. Então, onde eu me enquadro? Onde eu estou nessa história? Então nós temos aqui esse momento onde exigia de fato, não apenas palavras, não apenas a verbalização, mas o fato consumado, o culto masculino, o culto feminino, e aquele momento onde Deus foi celebrado. Então o povo fez isso e seguiu viagem. Foi avante, em destino, à terra prometida, onde haveria um grande período no Monte Sinai. Porém, eles caminharam um pouquinho mais e chegaram a um lugar onde precisavam de água. Eles viram a água, mas não puderam beber daquela água. Você consegue imaginar? Você está diante de algo que você precisa, você toca naquilo, mas você não pode usufruir daquilo. Você não pode desfrutar daquilo. Gente, não sei se a frustração é maior ou menor do que se não tivesse nada. Não sei qual é a frustração maior. A verdade é, e eu quero que você entenda uma coisa, que todos nós na vida temos que ter a seguinte convicção, uma certeza inabalável: todos nós teremos momentos amargos pela frente. As águas de Mara falam de amargura, águas amargas. Eu diria que nós temos os inevitáveis momentos amargos da vida. Esse povo aqui
não tinha se desviado nem para a esquerda, nem para a direita. Esse povo estava 100% na direção de Deus. Tanto que Deus estava na dianteira. A presença de Deus era notória através da coluna de fogo à noite. E durante o dia, através da nuvem. Então Deus estava sendo visível entre esse povo e na dianteira desse povo, mas mesmo assim não existe garantia de imunidade quanto aos momentos amargos da vida. Guarde bem isso. Esses dias na igreja central, eu estava passando por lá e encontrei um irmão de uma congregação e ele estava assim meio contrariado, meio irado, para dizer bem a verdade, e queixoso. E começou a reclamar da ingratidão, não sei de quem. Ingratidão, ele disse. Olha, pastor, esse negócio de ingratidão machuca a gente. E eu ouvindo. Depois já passou para outras queixas, outras reclamações, aflições da vida. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, o que você está falando, agradeça a Deus por isso. Ele disse: por quê? Eu falei: aflição você vai ter mesmo. Isso faz parte da vida. Jesus não fez rodeio, não iludiu ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então é normal nós termos aflições. Seria anormal não ter aflição na tua vida. Seria incomum você não ter aflição. Então agradeça a Deus pelas aflições que você está enfrentando. Isso caracteriza que você está dentro daquilo que Deus espera. Você é um filho dele. E ele começou a pensar e disse: sabe que você tem razão? Então, irmãos, todos nós teremos os nossos momentos de amargura. Eles são inevitáveis. E o povo se deparou com a água, queria tomar, povo sedento, mas a água não era potável, era amarga. E aí, então, o povo começou a murmurar contra Moisés e, naturalmente, contra Deus. Aí eu pergunto para vocês: aquelas pessoas, as mesmas pessoas que há um pouquinho atrás tinha usado os seus lábios, usado a boca e cantado, louvado, adorado, celebrado, eram as mesmas pessoas que agora estavam murmurando. Aí minha pergunta é: quanto tempo durou aquele sentimento de gratidão do povo? Quanto tempo? 3 dias, gente. 3 dias. Vocês estão percebendo? Essa gratidão teve 3 dias de validade. Era como, vou usar aqui uma expressão, aquele povo pegasse uma borracha e apagasse o milagre do Mar Vermelho, ou deletasse da mente deles, ou deletasse do computador deles. Seria algo similar. Irmãos, porque se nós tivermos esse sentimento de gratidão permanente, a murmuração não vai permanecer na nossa vida, não vai achar lugar na nossa vida. Não estou dizendo que nós não podemos ficar entristecidos, não é isso. Ouça bem uma coisa: o que Deus fez na nossa vida tem que ser inesquecível. O que Deus faz na sua vida é indesmanchável. Não tem borracha que apague. Não tem nada que consiga deletar ou extinguir. A bênção de Deus é permanente. Aleluia. E o povo murmurador, queixoso, começa a reclamar. E aqui, outra coisa muito interessante, que eu acho Deus tremendamente encantador, gente.
inexplicavelmente maravilhoso. O que Deus estava fazendo. Ouça aí a minha interpretação, respeito à sua. Eu entendo que Deus olhou para aquele povo, e aquele povo, quem sabe dizer, nós fizemos o que era para fazer diante de Deus. Nós cumprimos com o nosso dever. Irmãos, nós seremos eternamente devedores a Deus. Nós seremos sim. Aí aquele povo, quem sabe dizer, nós fizemos o culto, nós celebramos, nós adoramos, nós bendizemos, como se eles tivessem feito muita coisa. Aí Deus falou assim, é a minha forma de pensar, eu vou mostrar para vocês que vocês não são o que estão pensando. Que vocês não estão tão bem como vocês estão pensando que estão. Então Deus usou as águas de Mara para revelar o que tinha no coração daquele povo, gente. Aí está. Cada circunstância que Deus permite acontecer na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo. Aqui um dos objetivos era mostrar ao povo. Tanto que no versículo de número 25 está dizendo, e ali Deus os provou. Quando Deus nos prova, gente, a gente tem esse hábito, e até tem na Bíblia alguma expressão que faz a gente usar esse pensamento. A Deus me provou para ele ver. Deus não precisa ver nada. Deus sabe tudo desde o começo e vice-versa. Quando nós somos provados, Deus quer mostrar para nós, para mim, quem você é. O que há dentro de você. E aqui tem um fator muito interessante, irmãos. Nós, neste mundo no qual nós vivemos, talvez nós venhamos conhecer tudo que existe no mundo. Conhecer todas as coisas, como funcionam. Mas, lamentavelmente, nós não conhecemos a nós mesmos. Podemos conhecer tudo, mas não conhecemos a nós mesmos. E aqui esse povo não conhecia o seu próprio coração. E Deus usou aquela situação para revelar, para mostrar o que eles eram. E quando Moisés vê aquele movimento de murmuração, Moisés recorre a Deus. E Deus, gente, Deus é tão assim, fantástico, e até de vez em quando dá a impressão, a sensação de usar de ironia encantadora. Deus fala para Moisés, Moisés, como você tem diante dos seus olhos? Aí Moisés fala, tem um lenho verde. Então pega esse lenho verde, Moisés, esse lenho, e joga na água. Aí eu pergunto para vocês, na cabeça daquele povo, e se você estivesse lá, a pergunta é, qual a vinculação de um lenho seco com a necessidade de água doce? E qual a vinculação? Nenhuma. Não tem nada a ver com nada. E é exatamente aí onde nós temos que nos ater um pouco mais. Irmão, se Deus falar alguma coisa para você, anormal, estranhamente incomum, talvez até insensata, irracional, se Deus falou, faça. Se Deus mandou, obedeça. Aí de que se você não entenda nada, não compreenda nada, mas o fato de você obedecer é garantia de bênção sobre a tua vida. Deus disse a Moisés, pega esse lenho e bota na água. E Moisés, como de fato obedecia a Deus, conhecia a Deus. Aqui está uma outra questão muito importante. Por que o povo murmurou? Por que o povo reagiu daquela forma?
E porque Moisés estava sereno, enfrentavam o mesmo tipo de problema, o mesmo ambiente, na mesma hora, na mesma proporção. Mas as reações eram diferentes. Problemas idênticos com reações diferentes. Por quê, gente? Aqui está a grande diferença. Aquele povo estava vivendo no Egito. Aquele povo não tinha comunhão com Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha afinidade com Deus. Conhecia Deus através da história, de tradição, de ouvir falar. Enquanto Moisés passou 40 anos no deserto, tendo intimidade com Deus, afinidade com Deus. Moisés com certeza não sabia o que Deus ia fazer, mas a certeza que ele tinha que Deus faria alguma coisa. Quem tem intimidade com Deus é porque conviveu com Ele, andou com Ele. Intimidade não se compra na farmácia, nem se adquire num banco de academia. Então Moisés, ele pega o lenho e joga na água. E assim que joga o lenho na água, a água se torna doce. Eu quero que você entenda aqui talvez 2 ou 3 questões que são bem importantes. A primeira delas, o que significa esse lenho? Quando nós olhamos em Lucas capítulo 23 e 31, na versão atualizada, que eu gosto muito dela, esse versículo diz o seguinte: se fizeram isso ao lenho verde. Jesus se referindo a ele como lenho verde, devido à sua inocência, à sua pureza. Aqui havia uma expressão proverbial do meio da carpintaria. Então Jesus estava se referindo a ele mesmo como lenho verde. Então aquele lenho à beira do caminho, quando é lançado nas águas, elas se tornam doces, significa que Deus estava sendo colocado naquele problema e o problema estava sendo resolvido. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que são muitas, e a cada dia crescem mais. Aí nós começamos a ouvir tantas e tantas sugestões. Faça isso, nós fazemos. Faça aquilo, nós fazemos. Faça aquilo outro, nós fazemos. Nós colocamos de tudo que é indicado no problema. Nós colocamos tudo quanto nós enxergamos no problema. Mas sejamos bem francos, talvez nós não estamos colocando Jesus no problema. Botamos tudo na causa, mas não botamos o que de fato funciona, que é Jesus. A segunda coisa, essas águas, elas eram amargas. E quando eles foram tomar a água, não puderam, porque naturalmente era intragável, amarga. E aí vem a seguinte colocação: irmãos, nós temos muitas coisas que são amargas para nós, são verdadeiras amarguras, são coisas que às vezes ficam atravessadas na nossa garganta, seja em questão de coisas ou pessoas. Quantas coisas nós vemos e aquilo nos aflige, nos machuca, nos fere, nos dá um mal-estar dependendo da situação. E nós olhamos para aquilo e começamos a dizer: o que fazer com isso? Quantas vezes alguém começa a pensar: ai, se eu pudesse me desfazer disso, ai, se eu pudesse descartar esse tipo de coisa, ai, se eu pudesse deletar esse tipo de coisa. Irmãos, não é isso que Deus quer que nós façamos. Em vez de você querer despachar, descartar ou deletar, faça diferente. Coloque Jesus nessa causa.
As águas eram as mesmas. A diferença foi o quê? Foi Jesus colocado nas águas e elas se transformaram em águas doces. Estão vendo? Gente, aí aquilo que anteriormente era tão amargo, tão indesejável, tão intragável, era a mesma água que eles queriam e estavam se saciando nela. O que você tem feito? É a nossa tendência jogar fora, jogar a toalha, meter o pé no balde, no pé da barraca, desistir de tudo. Mas nesta noite ouça bem, Jesus, Ele veio para adoçar as nossas amarguras. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o Salmo 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Então prove Jesus, experimente Jesus. Aleluia. E comprove na sua vida o quanto Ele é maravilhoso. O que Ele representa para você, o que Ele significa na tua caminhada. Aleluia, aleluia. Então nós temos aqui, as águas se tornaram doces, eles tomam, se descedentam, e eles então seguem viagem. Um pouco mais à frente, talvez aí uns 10 quilômetros de caminhada, porque desde que eles atravessaram o Mar Vermelho até Mara, eram 3 dias de caminhada. No máximo 25 quilômetros tinham caminhado até então, até Mara. E de Mara para frente, eles caminharam mais ou menos uns 10 quilômetros. E quando eles caminharam mais uns 10 quilômetros, chegaram aonde? Chegaram em Elim. Versículo de número 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Irmãos, primeira coisa aqui, quem não se atreve a atravessar o deserto, nunca vai ter a expectativa de encontrar pelo caminho um oásis. Quem não quer um oásis aqui? Lugar onde tem fontes de água, mananciais de água, 70 palmeiras, um paraíso de Deus no meio do deserto. Quem não quer? Nós queremos. Isso aqui fala de refrigério, de renovação, de encorajamento. Todos nós queremos, mas para isso você tem que atravessar o deserto. E atravessar o deserto, gente, é um desafio, que ninguém espontaneamente dá esse primeiro passo. Mas o deserto, biblicamente falando, ele é obrigatório, não é opcional. Você querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, você vai passar no deserto. Não sei se um deserto, 2 desertos, por quanto tempo, porém saiba que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia. E quanto tempo você vai ficar no deserto, vai depender de quem? Não de Deus, depender de você. Se você entender o que Deus quer de você, se você compreender o propósito de Deus para a tua vida, você fica pouco tempo no deserto. Mas se você fizer-se de desentendido, vai sofrer mais e com mais intensidade e por mais tempo. Então você, olha o que você tem a decidir. Mas aqui, eles encontram esse lugar, gente, encantador. Um lugar magnífico no meio do deserto. E aí tem um fator que eu gostaria que você entendesse bem.
esse povo, lá nas águas de Mara, fez todo aquele escarcéu, aquele movimento afrontoso a Deus, ultrajante até por sinal, provocativo a Deus. Mas eles não sabiam que a 10 quilômetros para frente, eles teriam um lugar encantador, um lugar maravilhoso. Quando chegaram a Elim, eles poderiam celebrar a chegada em Elim sem ter o dissabor de Mara. Vejam, aqui que está um fator muito interessante. Muitas celebrações nossas poderiam ser muito mais brilhantes, muito mais encantadoras, se não fosse lá atrás nós temos, quem sabe, ofuscado ou embaçado o que poderia ser tão brilhante. E outra coisa que eu quero que você entenda aqui, quando chegaram a Elim, eles não sabiam que encontrariam Elim tão perto. Não sabiam. Irmãos, todos nós aqui temos as nossas limitações. E ninguém vê um minuto além do tempo presente. Nem um minutinho além do tempo presente. Então nós sabemos que temos uma estrada pela frente. Nós temos dificuldades pela frente. Problemas pela frente. Adversidades que virão ao nosso encontro. Muitas ameaças que virão sobre nós. Então nós não sabemos o que temos pela frente. Mas nós temos a certeza absoluta que chegaremos no ponto final, porque o Senhor, o nosso guia, está conosco. E nessa caminhada, gente, teremos, para a gente finalizar, mais alguns minutos, nós teremos alternâncias na nossa vida. Ou seja, fases na nossa vida. Fases boas e fases ruins. Fases agradáveis e desagradáveis. De satisfação e de insatisfação. Ou seja, altos e baixos fazem parte da nossa vida. Não existem só altos e nem só baixos. Eles são intercalados. Para você ter uma noção, quando esse povo sai do Egito e chega na beira do Mar Vermelho, era como se esse povo estivesse encurralado. Tanto que Faraó declara: o povo hebreu está desnorteado, porque o sol os fez ficar assim. Essa foi a interpretação de Faraó, porque o povo não tinha como avançar devido ao mar, não tinha como recuar, não tinha mais alternativas. E Faraó, com seu exército vindo, com toda a fúria, para matar, para destruir, para levar alguns de volta para a prisão, sofrimentos dos mais bárbaros. Então o povo estava lá, à beira do Mar Vermelho, como se fosse num beco. E eu imagino que na cabeça do povo também, essa era a sensação. Nós estamos num beco sem saída. Ouça bem uma coisa aqui. Talvez venha um momento em que nós de fato tenhamos essa sensação de estarmos num beco, num labirinto, onde não tem saídas, não tem alternativas, não tem opções. Mas nesta noite, ouça bem, nós podemos até sermos encontrados num beco, mas Deus sempre vai ter uma saída a cada um de nós. Deus, Ele não fica preso no beco, e Ele entra no beco com a gente, para tirar a gente do beco. Aleluia! O Salmo 121 está dizendo: elevo os meus olhos para os montes. O salmista estava olhando para os montes, e imaginando de onde me virá o socorro, de onde me virá a saída. Qual é a porta onde eu encontro o meu socorro? Ele começa a pensar, mas de imediato ele acha a resposta que vem ao coração dele.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quando não houver mais saída a nível humano, no sentido horizontal, olhe para cima, que lá de cima vem o teu socorro. Então, nós temos fases. A fase do beco. Aí vem a fase do quê? Do mar vermelho, a travessia, gente. Tentem imaginar. A Bíblia fala que muros foram feitos, paredões gigantes, dos dois lados. O povo passando a pés enxutos, à direita um paredão enorme de água, à esquerda um paredão gigantesco de água, e o povo passando a pés enxutos. Ali, gente, com certeza, foi um momento fascinante. E eu imagino a coisa minha, que naquele momento, nós vivemos isso de vez em quando no mesmo momento, na mesma hora, há uma mistura de tristeza e de alegria. Tristeza pelo que passamos, tristeza pelo que sofremos, tristeza pelas feridas causadas no passado, e também alegria de uma nova fase, de um novo momento, de uma nova situação. Nessas horas desembarcam na nossa face alegrias e também as lágrimas misturadas, alegria com tristeza simultaneamente. Então aquele momento era um momento de alegria. Então a fase do beco, a fase do milagre. Aí quando eles atravessam o Mar Vermelho, acontece o quê? O deserto. Fazem o culto, celebram e segue o deserto, que é coisa adversa. Mas quando chegam em Mara, outra fase, a fase da amargura. E aí vocês já sabem, já falei, já abordei. Quando Deus levou o povo por aquele caminho, Deus sabia de antemão que haveria aquele momento de amargura, mas era proposital. Irmãos, como nós saberemos quem é Deus, o que Ele pode fazer, se não houver um momento extremo na nossa vida? Guarde bem uma coisa: a nossa extremidade é a oportunidade de Deus agir na nossa vida. Se não houver a extremidade, Deus não vai agir. E se Ele não agir, nós não saberemos o que Ele pode fazer. Então, aquela fase de Mara, Deus estava revelando a sua autonomia, o seu poderio aos olhos do povo de Israel. Aí passa aquela fase de Mara, fase amarga, vamos para o deserto de novo. Vamos sofrer mais um pouquinho. Mas lá na frente, eles têm a fase chamada a fase de Elim, onde o prazer de estar naquele lugar, a satisfação, a renovação, o encorajamento. Então nesta noite, eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje estamos celebrando aqui aniversário do pastor Paulo Rangel. Vocês estão reunidos, todos nós estamos aqui participando desse momento, que está sendo marcante. Gratidão a Deus. E a minha pergunta é: quanto de tempo vai durar esse sentimento de gratidão a Deus pela vida do Paulo Rangel? Quanto tempo? O que eu posso dizer, com aquilo que eu espero que aconteça, é que esse tempo de validade dessa gratidão, ela perdure 365 dias. E daqui 365 dias, vocês façam a renovação desse sentimento de gratidão. E assim sucessivamente, ano após ano, vocês façam esse pacto de gratidão, e ele seja interminável aos olhos de Deus. Amém. Vamos ficar em pé, gente. Nós temos aí 2 minutos para fazer uma oração. Eu estou já olhando, porque tem uma programação após. Então vamos orar nesse momento. E nessa oração,
Faça uma oração de gratidão a Deus. Ah, pastor, mas está difícil. Mas o seu coração pode agradecer. E a sua alma, ela quer agradecer a Deus. Sua alma reconhece. Tanto que o salmista disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.